Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Como eu falei para vocês, a minha apresentação vai falar sobre os ODSs do ponto de vista do direito da criança e oportunidades e formas de trabalho que o Unicef enxerga para a implementação dos ODS. Eu posso fazer, Márcia? Não tem problema nenhum. Aqui, né, só um panorama geral, né, dos 17 objetivos. E essa próxima figura, eu peço desculpas por estar em inglês ainda, mas eu achei muito interessante e eu queria trazer para mostrar para vocês como os ODS se entrelaçam com a questão do direito da criança e com as áreas de atuação do Unicef no Brasil e no mundo. Né? Você olhar, essa figura está dividida em 4 camadas. Né? A camada externa se refere ao contexto, tanto ao contexto externo quanto ao contexto das Nações Unidas e temas essenciais nessa discussão global que orientaram a definição dos ODS. Né? A gente está falando de universalidade, a gente está falando de equidade, integração, sustentabilidade e, por outro lado, a gente está falando também de um mundo com recursos para a cooperação cada vez menores, né, em situações, cada vez mais situações humanitárias, né, ao longo acompanhando também situações de desenvolvimento. E, por último, a necessidade de uma política que, de fato, respondesse ao contexto atual e fosse fit for purpose, né, que fosse adequada para a implementação e para promover o desenvolvimento com equidade em todo o mundo. Então, o anel de fora é o contexto geral que permeia a elaboração e a discussão dos ODS. O segundo anel, né, a segunda parte mais de dentro, onde você vê essas bolinhas, né, a gente se refere aos ODS e a sua relação com os direitos da criança. Então, está muito pequenininha a figura, não é muito fácil de enxergar, mas só comentando que, de todos os objetivos e metas, nós temos 48 metas que são altamente relevantes para a realização do direito da criança. Nós temos 47 metas que são, de alguma forma, relevantes, não tocam diretamente na questão da criança, mas impactam sobre a vida da criança. E, finalmente, nós temos, em vermelho, 74 metas que são menos relevantes, menos impactantes no direito da criança. Mas, de qualquer forma, a gente vê que a grande maioria das metas está, ou, de alguma forma, ou totalmente relacionada ao direito da criança. E isso é essencial para o nosso trabalho e para o nosso planejamento no Unicef. O terceiro anel, né, de fora para dentro, esse azulzinho mais claro, são as áreas de atuação tradicionais do Unicef. Em todo o mundo, né, aqui no Brasil, nós trabalhamos com a maioria desses temas, mas não todos, alguns são muito específicos, né, para outros contextos. Mas, enfim, educação, saneamento, higiene, água, nutrição, proteção da criança, proteção social, saúde, HIV/AIDS, ação humanitária e equidade de gênero. São os temas essenciais do Plano Estratégico Global do Unicef e que também faz parte da nossa agenda no Brasil. E, finalmente, o anel mais interno, o azul mais escuro, se refere às nossas estratégias. Né? Então, vocês vão ver que tudo que eu falar nas próximos slides dessa apresentação, eles têm a ver com essas estratégias, né? Que são parcerias, uso, coleta e análise de dados, participação social e accountability, consciência global e construção de consensos globais,
catalisação de movimentos para os resultados, ou seja, canalização do nosso investimento, da nossa energia em ações com foco em resultados, financiamento, né, apoio e implementação no nível nacional, no nível de país, service delivery, que é a entrega de serviços, que aqui no Brasil não é uma estratégia do Unicef, porque a gente, né, não trabalha mais, por exemplo, com fornecimento de vacinas ou de cestas, como acontece em alguns países menos desenvolvidos. Policy advocacy, né, o advocacy pelas políticas públicas, que realmente é uma parte muito importante do nosso trabalho, e, por último, inovação e tecnologia. Então, é só um pouco para contextualizar como é que os ODS, desde o seu anel mais externo, o seu contexto mais amplo, até estratégicas específicas, como eles se refletem no nosso trabalho. Os ODS e as oportunidades para as crianças. Então, em resumo, né, esse quadro nos traz algumas palavras-chave, algumas questões importantes que estão incluídas nessas metas dos ODS que são relevantes para o direito da criança. E aí, enfim, o direito da criança como, né, o ponto de partida, né, um elemento extremamente importante para o Unicef, globalmente e no Brasil, é o elemento da equidade. Né? Essa frase, ninguém será deixado para trás, é uma frase-chave e faz parte da identidade do nosso trabalho também no mundo e no Brasil. Muito importante o tema que aparece nos ODS com muita força, né? Várias das coisas que eu estou mencionando aqui, o Paulo trouxe também na apresentação dele. Um tema que aparece com muita força é o tema do investimento público, e, especificamente, o investimento na criança. Também, os ODS também mencionam a criança como um agente da mudança, né? E que, se você começa o trabalho desde cedo de conscientização, de educação, as crianças podem ser um grande agente da mudança para o mundo e para o Brasil. É muito forte o tema da participação e inclusão, do uso de evidências e de dados desagregados, que, sim, revelem as diferenças dentro daqueles indicadores e as inequidades dentro do país. E, enfim, é uma plataforma que é universalmente aplicada a todas as crianças do Brasil e do mundo. Então, são temas-chave que surgem dessa discussão dos ODS e que têm uma relevância fundamental para o nosso trabalho. E aqui com um pouco mais de detalhes, né, onde é que essas referências aparecem em diferentes partes, né, da documentação referente aos ODS, no preâmbulo e na declaração, já faz essa convocação para ampliação dos investimentos na criança, traz o tema da criança como agente e protagonista da mudança positiva, foco em direitos humanos e equidade. Dentro mesmo dos objetivos e metas, né, em maior detalhe, nós temos todos os objetivos e metas, de alguma forma, tocam a vida da criança, mesmo aqueles que são menos relevantes, eles estão dentro de um contexto que toca a vida das crianças, né, e ele traz um foco muito mais claro sobre equidade, pobreza infantil e a proteção da criança. São 3 temas que têm um foco bastante forte nesse novo contexto, nessa nova plataforma. Com relação aos meios de implementação, 2 destaques que eu gostaria de trazer que são relevantes para nós. Primeiro, inclui elementos do financiamento para o desenvolvimento, e aí também toca a questão do investimento na infância, e foca em estratégias nacionais e na construção de um ambiente internacional favorável, ou seja, parte de um contexto global para a elaboração de estratégias específicas nacionais, e, no nosso caso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os subnacionais que vem adiante. Né? Por último, o tema do acompanhamento, o monitoramento, né, global, incluindo mecanismos específicos nacionais e regionais. E, por último, vale destacar algumas referências positivas à inclusão e participação, e especialmente aos dados desagregados, que a gente que trabalha nesse tema sabe da relevância da desagregação num contexto como o Brasil, de grande desigualdade, mais importante ainda.
Então, eu só queria trazer os detalhes das referências que guiam essa nossa plataforma para atuação. Acho que eu estou um pouquinho desatualizada ali no número total, né, 230 indicadores globais, produzidos por um grupo interagencial especializado, foram endossados pela Comissão de Estatísticas das Nações Unidas. Né? O Unicef advogou por e conseguiu emplacar, dentro desse conjunto de indicadores, 31 indicadores prioritários para a criança, né? E que diz respeito a diferentes áreas do desenvolvimento. Né? Forte ênfase na desagregação dos dados por idade e sexo, o que nos ajuda a ter uma visão mais clara da realidade das desigualdades num país como o Brasil. E, finalmente, interessante termos, né, como já foi mencionado, essa plataforma de indicadores adicionais para monitoramento regional e nacional. Aqui do lado tem alguns links para alguns materiais de apoio que depois também eu vou ter prazer em compartilhar, se for do interesse de vocês. ODS no contexto local, né, e na nossa perspectiva do Unicef Brasil. Eu vou falar nessa apresentação mais especificamente sobre 3 iniciativas. O selo Unicef Município Aprovado, que é um programa que nós já temos há algum tempo, que é o maior programa do Unicef no Brasil, que nos permite implementar a nossa agenda no nível local. E seu companheiro, que é a plataforma dos centros urbanos, que é um programa semelhante, mas que trabalha mais diretamente com grandes cidades. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes. E, por último, aparece como o primeiro ali, mas é o último que eu vou apresentar, é o programa de cooperação que é atual, né, e o programa de cooperação futuro, que é um desdobramento desse trabalho, que eu vou falar um pouco também, e que inclui um forte foco na equidade. 2 outros pontos, indicadores-chave, né, que a gente usa nesses programas, tanto no selo Unicef Município Aprovado, quanto na plataforma dos centros urbanos. Nós temos um trabalho de monitoramento de indicadores multidisciplinares, dizem respeito a todas as áreas de direitos, né, e eles foram, esses programas, tanto o selo Unicef quanto a plataforma dos centros urbanos, foram concebidos ainda na época dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, eles foram concebidos com aquela visão, mas, no momento atual, que estamos chegando no final da edição atual e iniciando o planejamento da próxima, essa transição também acontece nesse momento de planejamento nosso. Né? E, claro, os novos desafios para as crianças que nós teremos que incluir nas próximas edições dos projetos. Então, falando de uma forma assim, um pouco mais específica, e como o meu tempo era muito limitado, eu não pude me alongar muito na apresentação. Então, se tiver alguma coisa que vocês gostariam de discutir em mais detalhes ou conhecer melhor sobre esses programas, na hora do debate eu vou ter também prazer em responder as dúvidas que vocês tiveram. Mas, enfim, falando sobre a primeira iniciativa, que é, digamos, um dos carros-chefes do Unicef Brasil. É um programa que se chama Selo Unicef Município Aprovado. É um programa de desenvolvimento local que tem como áreas prioritárias o semiárido e a Amazônia. E é um processo, inclusivo, que tem um trabalho forte de, em primeiro lugar, diagnóstico, por meio do levantamento de indicadores-chave de direitos da infância, no nível local. Né? Tem um trabalho forte de planejamento intersetorial, planejamento conjunto, governo, sociedade civil e diferentes áreas do governo trabalhando juntos para planejar políticas específicas, e também um componente importante de monitoramento dos direitos da criança. Né? Então, só para dar um resumo, né, de como funciona. O selo é um programa de 4 anos, funciona por adesão. Então, no início de cada edição, o Unicef entra em contato com todos os prefeitos do semiárido e da Amazônia brasileira. E convidando, seu município gostaria de aderir a uma iniciativa de desenvolvimento local com foco em direitos da criança?
e enfim, é uma adesão voluntária dos prefeitos, mas, quando essa adesão acontece, o nosso primeiro passo é estabelecer uma linha de base. Então, atualmente, nós temos 13 indicadores, né, que aí são de diversas áreas. A gente está falando de mortalidade infantil, a gente está falando de cobertura de pré-natal, a gente está falando de gravidez na adolescência, taxa de matrícula na escola, né? Enfim, uma série de indicadores que dizem respeito a diferentes áreas do desenvolvimento, acesso a oportunidades de esporte e lazer, né? Tem uma série de exemplos, eu posso mostrar depois em detalhes esses indicadores e como nós fizemos essa relação deles com os ODMs e que vai contribuir para a nossa transição para os ODS. Então, no início do processo, a gente prepara uma linha de base municipal. Então, a gente coleta informação sobre esses 3 indicadores no nível municipal, qual é a situação desses direitos no seu município. E, a partir daí, se inicia um processo de 4 anos, que é de diálogo e construção conjunta. O primeiro evento do selo Unicef é um fórum comunitário, que reúne gestores do município de diferentes áreas e sociedade civil. E o foco desse fórum comunitário é justamente a apresentação dessa linha de base. Esses são 13 indicadores, são 13 direitos, e essa é a situação do seu município. É isso que está acontecendo com as crianças. E essa primeira reunião ela é fundamental para estabelecer a base do trabalho de cooperação futuro, porque é a partir dessa análise dos indicadores, e isso é feito de uma forma muito didática, muito cuidadosa nos fóruns comunitários, para que isso seja uma informação que seja facilmente compreendida pela comunidade que está presente nos fóruns também, né? E é o início de um debate. Quando você olha para esses dados, você consegue localizar quais são os problemas mais relevantes daquele município. E é no ambiente do fórum comunitário que começam as primeiras discussões de um planejamento com foco no direito da criança. Esse plano municipal ele pode assumir diferentes formas. Ele pode ser um plano de desenvolvimento bastante geral, que traga questões específicas do desenvolvimento da criança, ou ele pode ser um plano mais localizado. Olha, nós descobrimos que aqui no nosso município o maior problema é gravidez na adolescência. Então, vamos fazer um plano específico para tratar essa questão. Então, isso varia muito de município para município, de comunidade para comunidade, mas o importante é que isso é uma construção. Número 1, baseada em evidências dos indicadores, baseada em discussão e, finalmente, participativa, baseada num consenso. Então, o que sai de planejamento nesses municípios é resultado de um trabalho conjunto. E, finalmente, a gente tem uma série de atividades ao longo dos 4 anos de capacitação, de metodologias, promovendo eventos e momentos no município em que fazem ações específicas para implementar aquele plano de ação. Né? O Unicef cede o seu pacote de metodologias e de ferramentas para os diferentes problemas que possam ser identificados naquele município, e a gente colabora nesse sentido, oferecendo insumos, recursos técnicos para que os municípios possam se dedicar de forma mais efetiva à resolução daquele problema que foi acordado com sua comunidade. E, finalmente, a última etapa, depois de 4 anos nesse trabalho de planejamento, implementação, diagnóstico conjunto, a última etapa é uma nova análise de indicadores, que a gente repete aquela análise da linha de base, no início, que foi feita há 4 anos, a gente repete 4 anos depois, e a gente analisa se houve uma mudança nesses indicadores. E, além disso, para aquele município, além disso, a gente compara com outros municípios agrupados em situações semelhantes àquele, e a gente faz uma análise de quem conseguiu avançar mais naqueles indicadores selecionados,
E por quê? Né? Quais foram as boas práticas, quais foram as políticas que levaram àqueles avanços? Então, o programa do selo dura 4 anos, ele acontece em várias edições, né? Ele acontece em edições que coincidem com o mandato dos prefeitos, para facilitar esse trabalho, né? Essa articulação no município. Ele já vem acontecendo há mais de uma década, e, enfim, foi planejado com uma visão muito clara, um link muito claro com os ODMs, e acreditamos que na próxima edição, que começa no ano que vem, já vai vir com um planejamento refinado com o contexto dos ODS. E só para dar uma ideia de onde o selo Unicef está, né? Os municípios marcados coloridos, no semiárido e na Amazônia, é onde o programa Selo Unicef está. A gente está falando de mais de 1.700 municípios no Brasil. Então, realmente, é uma capilaridade muito importante para o nosso trabalho e que é muito valorizada e muito destacada pelos parceiros, essa capacidade de estar trabalhando no nível local diretamente com esse número tão elevado de municípios. O segundo programa que eu gostaria de comentar, que é também um dos carros-chefes da implementação da agenda do Unicef no Brasil, é a Plataforma dos Centros Urbanos, que é um programa semelhante ao selo, né, mas ele tem adaptações, porque ele é voltado para as grandes cidades. Quando eu falo para vocês daqueles 1.700 municípios que vocês viram no slide anterior, eu estou falando de municípios muito pequenos, a grande maioria com menos de 100 mil habitantes, ou até mesmo de 50 mil habitantes. Aqui a gente está falando de um programa específico para as 8 capitais. E ele também para 8 capitais selecionadas atualmente, né? É um programa que tende a se expandir no futuro para outras cidades, mas, no momento, nós trabalhamos com 8. Também, da mesma forma que o selo, ele envolve um processo inclusivo de diagnóstico, planejamento e monitoramento dos direitos da criança. Muito parecido. Linha de base, fórum comunitário, plano de ação, capacitação e ações específicas e avaliação ao final. Nós trabalhamos com 10 indicadores, e aqui está a beleza desse programa. 10 indicadores desagregados no nível intramunicipal. Quando você está falando de uma cidade como São Paulo ou como Recife, não basta você dizer que nessa cidade a taxa de mortalidade infantil é X. Para mim, é importante saber se a taxa de mortalidade infantil no bairro rico de Recife é a mesma da favela. E qual é o tamanho da diferença entre esses dois territórios. E aí, essa é a beleza da discussão da plataforma dos centros urbanos, porque a gente olha para dentro da cidade e a gente aqui não está falando de municípios se comparando com outros municípios, mas sim do município competindo com ele mesmo, digamos assim. No início dos 4 anos, a gente mostra o tamanho da diferença entre os bairros mais privilegiados e os menos privilegiados. No final, a gente espera que essa diferença tenha diminuído, né? E tem metodologia, tem uma fórmula específica para fazer isso, que é acordado com os parceiros desde o início do programa, né? E também, da mesma forma que o selo, a importância do foco na evidência e na análise dos indicadores para a construção de planos de ação territoriais. E aí eu não estou falando de um plano de ação genérico para a cidade, mas sim específicos para aqueles territórios que demonstram os maiores desafios a partir da análise dos indicadores. A plataforma dos centros urbanos hoje cobre 8 cidades, né, que são essas que estão destacadas no mapa. São 8 capitais e foram selecionadas com base numa série de critérios, indicadores, critérios geográficos, critérios de priorização e parcerias, redes formadas, enfim, foi uma série de indicadores que nós utilizamos para chegar a essas 8 cidades. Mas a ideia é que a gente está apenas na segunda fase de implementação da plataforma e a ideia é que o programa cresça e que vá, aos poucos, englobando outras cidades também. Finalmente, só para concluir, eu sei que eu não tenho mais muito tempo, o nosso novo programa de cooperação do Unicef Brasil, que já é feito totalmente no contexto dos ODS, né? O nosso novo programa de cooperação, o Unicef funciona em ciclos de 5 anos, né, de planejamento e implementação
do nosso programa de cooperação no país. O nosso próximo programa começa no ano que vem, 2017, vai até 2021. Nós tivemos um processo que começou no ano passado e se encerrou nesse ano de consulta e elaboração desse plano do Unicef para o país. Alguns de vocês estiveram presentes em reuniões que nós conduzimos com parceiros, com interessados, né, que vinham trazer sugestões, aportes, recomendações de que tipo de atuação o Unicef deveria ter num país como o Brasil, né, levando em conta o contexto global dos ODS, mas também a expectativa do governo brasileiro, dos parceiros brasileiros sobre a nossa atuação. Então, esse novo plano de país do Unicef, que começa no ano que vem, ele tem um foco ainda mais forte em equidade, inclusão e nas crianças mais vulneráveis. Ele é o plano que vai orientar as próximas edições do selo e da plataforma dos centros urbanos, né? E tem uma ênfase também forte na gestão e na geração de conhecimentos e evidências para garantir o direito de todas as crianças. Explico rapidamente, meu próximo slide. São 4 componentes principais, são 4 grandes pilares, né? É um programa muito inovador, porque, até hoje, o Unicef trabalhava com foco em áreas. O que vamos fazer na área de educação? O que vamos fazer na área de saúde? E esse programa novo ele vem com um outro foco, ele vem com foco em grupos populacionais. Isso foi identificado a partir dessas análises, a partir dos nossos levantamentos de situação e também na contribuição dos diversos parceiros que participaram das etapas de elaboração. O primeiro foco é a inclusão de crianças e adolescentes. Aqui nós estamos olhando para crianças e adolescentes que estão totalmente excluídos do sistema. A gente está falando de crianças que não têm registro de nascimento, crianças que nunca frequentaram uma escola ou que já frequentaram e deixaram de frequentar, né? Crianças indígenas, por exemplo, que não têm acesso a uma série de serviços de saúde e têm mortalidade infantil 2 vezes maior do que a média das crianças brasileiras. Então, a gente está falando, no primeiro componente, a gente está tratando a inclusão. E a gente está falando realmente de ir buscar as crianças que faltam, os últimos 3%, os últimos 5% de crianças que faltam ser cobertas, por exemplo, pela cobertura de educação que nós temos hoje, né, o percentual de 93% de todas as crianças matriculadas no ensino fundamental e ensino médio. Cadê os outros 7%? São eles que nós vamos procurar com o nosso primeiro componente. O nosso segundo componente diz respeito à melhor qualidade das políticas e serviços para os vulneráveis. Tem gente que está no sistema, tem criança que está na escola, mas está com 5 anos de atraso. Essa criança pode sair a qualquer momento. Ou ela está no trabalho infantil. Então, a gente sabe que são fatores de vulnerabilidade que deixam essas crianças pertinhas ali do limite da exclusão. Então, para esse grupo, nós também trabalharemos com políticas específicas. O terceiro grupo, que é muito importante, que permeia todo o nosso trabalho, é a proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência. Né? Então, é um grupo específico, permeia todas as classes sociais, e nós vamos trabalhar especificamente com eles. Em especial, homicídios e adolescentes em conflito com a lei. E, finalmente, o último grupo é o cidadão comum, somos nós. Né? A gente está buscando um engajamento dos cidadãos pelos direitos da criança. A gente está buscando influenciar a sociedade brasileira, né? Pessoas como nós, profissionais, estudiosos, jovens, empresas, né, que queiram saber mais sobre os direitos das crianças e queiram fazer parte dessa causa, dessa bandeira. Né? Eu trouxe esse último slide porque ele realmente, para nós, ele é a primeira materialização muito concreta de como a gente vai, quais são os nossos focos com relação ao contexto dos ODS. Né? E a gente está falando de focos muito específicos em equidade. Então, essa agenda dos ODS reforça essa nossa ideia para equidade. E, da mesma forma, vai se refletir no nível local, né? Quando essa agenda for
colocada em ação no momento de planejar as próximas edições de Selo Unicef e plataforma dos centros urbanos, e, claro, de todos os outros projetos e programas que nós temos, essas são as questões-chave que vêm diretamente dos ODS e que vão orientar o nosso trabalho de planejamento e de implementação no nível local. Então, enfim, é isso. Eu tive que selecionar bastante as informações para caber nos 20 minutos, mas, enfim, a gente vai estar aqui para o debate e eu estou à disposição para responder quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Obrigada.